tema da mensagem de hoje é: você não tem todo o tempo do mundo. Fala para quem está do seu lado: você não tem todo o tempo do mundo. E é interessante porque eu preparei essa mensagem ontem de madrugada, e hoje pela manhã eu lembrei de algo que eu não tinha ideia. Hoje faz 28 anos que o Brasil perdeu um dos seus maiores heróis nacionais. 28 anos atrás, o Brasil se despedia de Ayrton Senna. E todo mundo lembra o que estava fazendo quando recebeu a notícia. Todo mundo lembra onde estava quando recebeu aquela notícia. A perda de Ayrton Senna, para muitos de nós, foi algo difícil da gente assimilar e acreditar que aquilo realmente estava acontecendo. Tinha muita gente que ainda acreditava que havia uma nova notícia, ou algo novo, ou ele se recuperou, ou algo aconteceu. Mas a grande verdade é que quando ele entrou naquele cockpit, ele não tinha ideia que era a última vez que ele pilotaria um carro de Fórmula 1. Eu lembro que eu preguei algo no dia em que a Marília Mendonça, ela faleceu, e o tema da mensagem era: a vida é um sopro. E a reflexão que eu trouxe para a igreja que eu pastoreio é que se ela soubesse que o show da noite anterior era o último show, como ela teria cantado e como as pessoas que amavam a música dela teriam cantado junto com ela. Ela fez um stories antes de entrar no avião, comendo uma comida horrível, e ela brincando: gente, eu queria estar comendo comida mineira, olha o que eu estou comendo. Se ela soubesse que aquela era a última refeição, qual seria a refeição que ela teria feito? Se pessoas da produção que se despediram entre um show e outro soubessem que era o último abraço, como talvez eles teriam abraçado? A grande verdade, irmão, é que a gente não consegue viver nesse nível de intensidade sempre, porque seria perigoso de ficar até melancólico. Mas a gente precisa, em alguns momentos, parar para pensar qual é o nível de consciência que a gente tem da finitude da nossa história e como a gente está encarando palavras de vida eterna que Deus tem para nós. Se a gente entende que elas estão sendo geradas nesse tempo curto, mas elas vão ecoar para sempre. Se eu tenho mais 20 anos, eu tenho 20 anos para construir algo com Deus que vai falar na eternidade para sempre. Olha que loucura, irmão. Conseguimos entender a lógica de uma previdência privada. No Brasil, alguns de nós de uma previdência social. Se eu trabalhar a vida inteira, 50 anos, quando eu estiver no final do meu tônus, da minha juventude, eu vou poder usufruir de alguma coisa que o governo vai me dar. E tem muita gente que acha que isso faz sentido. Então eu vou trabalhar muito, e eu vou pagar muitos impostos, e no final eu vou ganhar um pouco, e está tudo bem. Essa é a dinâmica da vida. Agora olha que loucura, tem gente que consegue sentir paz numa previdência social, mas ainda não entendeu que o que estamos construindo com Deus é o que vai nos sustentar na eternidade. E essa é a grande diferença entre salvação e galardão. Salvação é um acesso a uma vida eterna com o Pai. Galardão é a recompensa que o Pai vai te dar. Você pode ser salvo sem galardão nenhum. Você pode ser salvo apenas como alguém que creu em algum momento, confessou Jesus como teu Salvador, e that's it. Viveu como se Ele não existisse nos seus dias. Por quê? Porque não acessou o sobrenatural, não buscou milagres, não andou em fé, não andou sobre as águas. Pastor, é possível crer em Jesus e não viver o sobrenatural? Irmão, é o que mais acontece. Porque se isso não fosse tão comum, a gente não veria tantas mensagens sobre o poder de cura nos púlpitos e tanta ausência de cura na igreja. Quantas pessoas pregam sobre cura? Quantas comunidades têm vivido cura? Quantas pessoas pregam sobre prosperidade? Quantas comunidades têm vivido prosperidade? É possível, irmão, aceitar a Jesus e não caminhar e construir algo com Ele. É possível ser salvo em Jesus, mas não governar com Ele. É possível. E o que eu quero compartilhar com você nessa manhã é algo que é o senso de urgência que me move, é o senso de urgência que faz com que eu faça o que eu faço, do jeito que eu faço, na intensidade que eu faço, porque eu não sei até quando eu vou poder fazer. Eu sei que para alguns esse assunto incomoda. Pastor, você não fala demais disso, irmão. Eu estou falando enquanto eu posso. Em algum momento eu vou parar de falar e alguém vai se lembrar do que eu falava. Uau, parece que ele sabia que era o último ano dele. Cara, que loucura, parece que ele sabia que era a última cruzada, parece que ele sabia que era a última mensagem. Irmão, isso nada mais é do que humildade. Humildade, você entender que o Criador tem controle sobre a tua vida, entende qual é o final da tua história, mas você não foi dado o direito de saber. Então, porque eu não sei quando é o último dia, eu preciso ser intencional na construção da minha história com Deus, como se cada dia fosse. Um dia a gente acerta. Um dia a gente acerta. Irmão, olha para mim.
Por que eu estou falando sobre isso? Porque tem uma geração de espectadores enchendo igrejas, mais uma pequena porção de filhos construindo algo com Deus. Estar numa igreja não te torna alguém pleno em Deus. Comer McDonald's todo dia não vai te tornar o Ronald McDonald. Comprar uma ação da Apple não te torna sócio dela. Teve um cara esses dias que ele comprou uma ação, não lembro de qual que foi a rede de lojas, não sei se foi a Magazine Luiza. Ele comprou uma ação, chegou lá e falou: eu quero esse fogão, essa geladeira, esse micro-ondas. Você, eu vou pagar como? Não, eu sou sócio, separe que eu estou levando. Não, uma ação não te faz dono de nada. Não, sentar numa igreja não te faz alguém que governa com Jesus. Não, dormir na garagem não te torna um carro. O ambiente não é o que te modifica, não é sobre geografia, não é sobre estética, é sobre essência. Uma nova natureza te torna uma nova pessoa. Você está comigo? Tem muita gente pregando o evangelho que fala: olha, não tem a ver com o que você vai fazer. Isso é mentira, irmão. Não é mais importante o que você vai fazer, o mais importante é o que você vai se tornar. Mas porque você se tornou, agora você precisa fazer. Qual é o sentido de um rei que não reina? Qual é o sentido de um príncipe que não governa? Qual é o sentido de alguém que recebeu autoridade, mas não usa? Qual é o sentido de alguém que carrega o poder de ressurreição, mas não traz vida àquilo que estava morto? Qual é o sentido de receber de Deus a glória de Deus e não caminhar em glória? Então, o que fazemos é uma expressão de quem somos. O mentiroso se torna mentiroso porque ele fala muita mentira. Um orgulhoso porque ele tem muito orgulho. E um filho de Deus porque ele caminha debaixo de paternidade. Se servimos a um Deus de milagres, precisamos nos mover em milagres. Se cremos no Deus do sobrenatural, precisamos acessar o sobrenatural. Se cremos que Deus tem uma aliança com a gente precisa usufruir dos frutos dessa aliança. Você está comigo? Porque você não tem todo o tempo do mundo. Há 3 anos atrás eu fiz um projeto chamado YOLO, You Only Live Once, que fala sobre você só vive uma vez. E algumas pessoas me questionaram dizendo: pastor, eu discordo plenamente do que você está falando, que a gente não vive uma vez, e a vida eterna? E aquilo ali para mim deixou claro que a gente ainda não entendeu o que significa vida eterna. Vida eterna não é uma segunda chance. Vida eterna é a continuação do que você já começou a viver. Quando vai começar a minha vida eterna? Quando eu morrer? Não, tua vida eterna já começou. Porque depois da tua morte natural, você tem um destino selado, mas ele foi desenvolvido enquanto você estava de pé. Ninguém escolhe o inferno como destino, mas pessoas que vão para lá escolheram os caminhos que levam para lá. Então eu sou casado, mas eu escolhi adulterar. Então eu escolhi fazer coisas que desagradam a Deus. Eu escolhi, foi uma escolha. Você quer ir para o inferno? O cara vai falar: não, não quero. Mas você não escolheu como destino, mas você optou pelo caminho. Jesus diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Olha que interessante, no tabernáculo você tinha 3 véus antes de você chegar no Santo dos Santos, onde se manifestava a presença de Deus. O primeiro se chamava caminho, o segundo se chamava verdade, e o terceiro se chamava vida. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, o primeiro véu que dava acesso ao primeiro ambiente, o segundo véu, ó, quem está com o braço cruzado, deixa eu só fazer um convite, descruza o braço, isso, relaxa, está tudo bem, estou aqui para abençoar você, relaxa, está tudo bem, sem tensão no auditório, eu estou pregando algo que vai mudar a tua história, amém? Recebe no teu espírito. Linguagem corporal tem a ver com adoração também. Você vai no Muro das Lamentações, eles estão assim, ó. Eu fui lá, eu estive lá, é incrível. Por que eles fazem isso? Para que cada célula do meu corpo se movimente em adoração a Deus, para que cada parte do meu corpo entenda que eu estou num ato de prostração e adoração a Deus. Então, irmão, olha para mim. O que eu estava falando? Antes do parente do braço cruzado? Boa, obrigado. Então ele está dizendo: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por isso que o véu se rasgou de cima a baixo. Não há mais nada que te impeça de acessar a vida de Deus. Não há mais nada que te impeça de se tornar um com o Pai. Não há mais nada que te impeça de acessar a santidade e a glória de Deus. Então Jesus está dizendo: eu sou o caminho que leva até lá. Eu sou o caminho que leva até lá. Então quando você escolhe o caminho, você selou o destino. Você escolheu Jesus, o céu é o teu destino.
Existem caminhos que parecem bons para nós, a palavra diz, mas são caminhos de morte. Nem toda porta aberta é uma porta dos céus. Nem todo conselho que parece bom é um conselho de Deus. Nem toda boa ideia é uma ideia de Deus. Nem todo bom projeto é um projeto de Deus. Sabe por quê, irmão? O maior fracasso que você pode ter é ter sucesso em algo que Deus não aprova. Então você pode ser um sucesso no teu negócio e ainda assim se sentir vazio. Por quê? Porque o teu propósito está te lembrando, não foi para isso que eu te formei. Você pode ser maduro nos negócios e ser um menino na fé. Olha que loucura, irmão. Tem homens que são homens de Deus, maduros na fé, e talvez são meninos nos negócios. A pergunta é, e daqui a 30 anos, quando os negócios não fizerem mais sentido, o que vai continuar ecoando? E quando o dinheiro não puder comprar mais nada, o que vai chancelar você? A patente que a gente carrega em terra é temporária. As crises que a gente enfrenta em terra são passageiras. A palavra de Deus diz que tudo que a gente enfrenta, esses sofrimentos, eles são leves e momentâneos. Isso escrito por homens que enfrentaram fornalha, espada, gigantes, tempestades, mar fechado com exércitos atrás, querendo aniquilar eles. Fome em meio ao deserto e o pão descendo do céu todo dia para alimentar eles. Coluna de fogo à noite, porque o tempo era congelante. Nuvem de glória de dia, porque o calor era escaldante. Esses homens estão dizendo que esses desafios leves e momentâneos estão acrescentando para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Irmão, olha para mim, você sabe por que às vezes gera apatia em parte da igreja ouvir uma mensagem sobre a eternidade? Porque a gente se esqueceu de falar do céu. Tem pessoas que podem ficar 2 anos numa igreja sem ouvir sobre a eternidade, porque tem tanta estratégia e coach e coisas misturadas com a palavra, que tem muita gente que ainda não entendeu que a palavra fala a respeito de eternidade, porque a palavra pariu a eternidade. João diz que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra que sustenta a criação é a mesma palavra que gerou a criação. Olha a promessa que Deus faz. Ele diz: todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Você está comigo? Uau, 21 nações conectadas. Uruguai e Malásia acabaram de conectar. Nós somos 5.200 famílias conectadas. Cabo Verde conectado. Jesus. Então você percebe, irmão? Está fazendo sentido para alguém? Eu quero incendiar você, mas eu sinto de fluir de uma forma quase que didática antes da gente entrar nesse ponto. Uma conversa com os pastores ontem me trouxe para esse lugar. Eu falei, eu preciso falar sobre isso. E a pergunta que eu fiz para eles é a pergunta que eu quero fazer para você. Você acredita de verdade que você tem todo o tempo do mundo? Porque se você não acredita que tem todo o tempo do mundo, me explica o porquê da velocidade, da intensidade que você está se dedicando com o teu chamado. Alguém que tem 40 anos, 50 anos, 30 anos, 20 anos, e ainda não começou a se mover com pressa, eu coloco entre aspas, para construir com Deus aquilo que Deus disse que quer construir com você, é alguém que acredita, no final das contas, que tem todo o tempo do mundo. Porque se você entendesse que talvez você só tenha mais 5, ou 10, ou 50, ou 60, ainda é pouco para viver tudo que Deus quer fazer com você. É pouco. Se Deus falasse, você ainda tem 50, uau, 50, eu preciso correr. Porque tem nações que eu quero tocar, tem lugares que eu quero ir, tem experiências com Deus que eu quero viver, tem cruzadas na África que eu quero experimentar, tem coisas em Deus que eu quero, tem orfanatos que eu quero poder construir, tem hospitais em lugares que não tem, que eu quero poder de alguma forma contribuir. Eu quero construir uma história que ecoe na eternidade, porque quando tudo isso passar, são essas coisas que vão falar por mim, sabe? Os céus, ele se move através de hierarquia e patente também. Deve ser muito triste ser alguém de autoridade entre os homens, mas sem nenhuma autoridade nos céus. Deve ser muito triste, irmão,
ser servido em tudo, ser mimado por Deus em tudo. Deus te dá a graça para gerar recursos e você ter conforto. Deus te dá graças para ter unção criativa e você criar mercados que não existem, você liderar em mercados que não existem. Mas nos céus, a sua patente ser só de alguém que foi salvo e nunca viveu o chamado eterno que tinha. É por isso que a gente vê pessoas simples, algumas nem sabem falar direito, mas são extremamente usadas por Deus. Por quê? Porque entre os homens são simples, mas nos céus carregam autoridade, eles abrem a boca e coisas acontecem. Pessoas que tiveram encontro com Deus, pessoas que carregam algo de Deus, pessoas que entenderam que aquilo que está sendo acumulado nos céus vai falar para sempre, aquilo que está sendo acumulado na terra vai durar por um tempo. Irmão, olha para mim, estava falando com os pastores ontem, alguns são bem sucedidos nos negócios. Eu falei, irmão, não esquece, a tua herança vai ficar para alguém, mas o teu galardão é a recompensa que Deus vai deixar para você. Então você pode acumular milhões, você só tem alguns anos para usufruir, mas o seu galardão você vai ter a eternidade para usufruir. Você está comigo? Faz sentido? Então eu estou aqui para chacoalhar você e te lembrar que você não tem todo o tempo do mundo. Não, irmão, você não tem todo o tempo do mundo para começar a se mover, você não tem todo o tempo do mundo para começar a caminhar com Deus, você não tem todo o tempo do mundo para se envolver com suas promessas, você não tem todo o tempo do mundo para se preparar para aquilo que Deus prometeu, você não tem todo o tempo do mundo. Deus disse que você ia ser usado na palavra, você ainda não mergulha na palavra, você é imprudente. Deus disse que vai te usar através de cura, você ainda não é ativado no profético, você é imprudente. Deus disse que você vai fazer parte de um avivamento, você não está em meio às conferências proféticas, você não está no carisma, você não medita na palavra, a única porção da mensagem que você ouve são os 40 minutos que eu prego no domingo, você é um imprudente. Você está comigo? Eu não quero te ofender, eu quero te pastorear, porque eu vou prestar contas daquilo que eu prego. Você sempre me ouve falar sobre uma pregação que fala a respeito do triunfo, o triunfo de Jesus sobre o inferno, o triunfo de Jesus sobre o pecado, o triunfo de Jesus sobre os principados e potestades. Mas entender que Jesus triunfou não me torna um triunfalista. Eu não acho que vai terminar tudo bem, porque vai terminar tudo bem. Não, vai terminar tudo bem se Jesus for o centro da construção da minha história. Tem gente que acha que isso é positivismo. Não, positivismo é achar que tudo vai ficar bom porque eu acho que vai ficar bom. Isso é positivismo, isso é otimismo. A fé não é achar que vai ficar bom, é saber que vai terminar tudo bem, porque eu sei quem escreve a minha história. Então você percebe que é muito sutil e às vezes até se parecem. A diferença é que um é sentimento e outro é convicção. Um está pautado em algo passageiro e outro está pautado em algo eterno. A palavra fala sobre dois homens que têm dois tipos de construção. Um edifica uma casa sobre a terra e outro edifica uma casa sobre a rocha. E a Bíblia não fala da edificação da casa em si, mas a Bíblia fala da edificação dos pilares. A Bíblia não está apontando, irmão, para aquilo que você constrói, onde todo mundo consegue ver. Uau, isso é muito forte. Jesus está chamando a atenção de uma construção que você faz num ambiente onde ninguém vê. Então tem gente que está falando, eu não vou gastar tempo com aquilo que ninguém vê, porque eu quero deixar logo claro aquilo que todo mundo vai ver. O problema não é quanto tempo você demora para construir, a questão é quanto tempo vai durar o que você construiu. Você está comigo? Então guarda isso, irmão. Quando eu vou para o Brasil e me derramo lá, fico sem voz, prego sem receber R$1. E eu gosto de frisar isso, porque tem gente que deve falar, mas também você vai para lá, tinha 7.000 pessoas em BH da última vez, tinha 5.000 e poucas pessoas em BH nessa terça, eu não recebi R$1 para ir. Eu levei um acompanhante, eu paguei 3.000 e poucos reais de passagem dele, e eu vendi 3.000 e poucos reais de livro. Eu volto para casa muitas vezes sem R$1 de oferta, mas com 200, 300 novos começos, irmão. É isso que fala por mim na eternidade. O meu gerente do banco não viu nada extraordinário entrando na conta, mas nos céus o meu nome foi falado. Você viu o Fernandes? Cara, ele está entregue. Ele está começando a entender. Deve ser muito triste chegar naquele dia e Deus falar para a gente, eu não te conheço. Como alguém que criou você
E como diz a palavra, sabe cada folha que cai da árvore, um fio de cabelo que você tem, chega ao ponto de dizer que não conhece você. Esse conhecimento não é de saber que você existe, esse conhecimento é de se relacionar com você. É como se ele falasse: eu sei que você existe, mas a gente nunca se relacionou. E o que é pior, a Bíblia diz que alguns vão dizer: eu preguei no seu nome, eu curei no seu nome. Então você percebe que a manifestação do poder de Deus não significa necessariamente um relacionamento com Deus. Tem gente que está sendo usado, mas ainda não é parte. Como isso acontece, pastor? Porque a unção é irrevogável. É por isso que um homem adúltero pode continuar fluindo em milagres. Irmão, unção é irrevogável. Você recebeu, não vai ser tomado. Então você pode se perder na tua santidade e ainda assim estar sendo usado por Deus. O problema é que muitas vezes a gente associa alguém usado por Deus como alguém aprovado por Deus. A aprovação não tem a ver com o uso de Deus. Faz sentido? A gente olha alguém: uau, esse cara é muito usado, ele foi aprovado por Deus. Não, é alguém que recebeu algo de Deus e Deus não vai tomar. A unção fala sobre milagres de cura. A unção vai fazer você pregar melhor. A unção vai fazer você orar melhor. A unção vai fazer você fluir com mais autoridade. Mas tudo isso ainda fala sobre algo passageiro. A cura do corpo, ela tem limite. A sua pregação tem limite. Então entre a unção e a glória, fica com a glória. A unção passa. Alguns vão dizer: uau, o ministério do pastor André é uma benção, a pregação dele era ungida, a minha pregação tem prazo de validade, vai ter um tempo em que eu não vou estar mais aqui, a minha voz não vai mais ecoar, mas aquilo que eu estou construindo com Deus na eternidade vai continuar pulsando. Você está comigo? Você está comigo de verdade? Você recebe isso? Fala para quem está do seu lado: irmão, você não tem todo o tempo do mundo. Uau, 27 nações conectadas. Itália, Suécia, Inglaterra, República Tcheca e Eslovênia acabaram de conectar. Você pode celebrar quem está online? Uau, Jesus, aleluia. Você tem noção que a gente está pregando em 27 países ao mesmo tempo hoje? 27 países. Nem se tivesse um jato supersônico isso seria possível. Hoje alguém postou no grupo, acho que foi a Gabi, do grupo de Miami, uma placa de um caminhão atrás escrito: Jesus is coming soon, get ready. Jesus está vindo em breve, esteja pronto. Os militares entenderam algo que parte da igreja ainda não entendeu: esteja pronto. É melhor suar em tempos de paz do que sangrar em tempos de guerra. Esteja pronto. Por que tanto treino? Porque quem é treinado quando tudo vai bem, está pronto quando tudo vai mal. Olha que poderoso isso, irmão. Está tudo indo bem, se envolve, mergulha. É quando normalmente a gente descansa. Quando tudo vai bem, quando a gente tira as armaduras de guerra, relaxa. É nesse momento que reis caem. A Bíblia diz que era primavera, tempo em que os reis iam para a guerra. Davi decidiu ficar no palácio. Davi não estava no lugar que deveria estar e por isso acessou coisas que não deveria acessar. Irmão, tempos de paz são tempos de preparo, tempos de guerra são tempos de governo. Não tem tempo de descanso. A minha escola foi uma escola tradicional. Fui batizado na Assembleia de Deus, me converti na Assembleia de Deus, casei na Assembleia de Deus. E aí Deus me transicionou para Lagoinha. Que a pegada do pastor Márcio e a cultura da Lagoinha, irmão, a gente não para, até que Jesus volte a gente não para. Pastor, o que pode fazer? Faz o que quiser, só não pode pecar. Vamos embora, filho. Se você for falar para o pastor Márcio que você está cansado, ele fala: filho, você está em pecado? Por quê, pastor? Porque pecado cansa. Pecado cansa. Você pode ver, tem gente que começa a reclamar demais. Tem alguma área da sua santidade que não está bem resolvida. Ai, o louvor demora demais. Ai, a palavra se estende demais. Ai, irmão, talvez você que está chato demais. Eu sei que eu posso perder 20% de quem está aqui ouvindo, mas os outros 80% vão para o novo nível. Amém? A gente tem que ir para o novo nível, irmão. Chega. Mimimi Church, como diz o Leandro Barreto. Final de cada culto: pastor, acho que estendeu demais. Ai, irmão, Netflix, a gente fizeram uma série. Super Bowl, a galera viaja e fica horas esperando no parque antes de entrar no estádio.
Copa do Mundo, no Japão, a gente acordava de madrugada. Olimpíada, uma galera metia um caô no trabalho para poder assistir alguma coisa que queria. Não estou me sentindo bem. Mentira, você está assistindo lá o Phelps, você está vendo sei lá o quê. A grande verdade é que a gente prioriza o que a gente valoriza. Então a gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo principal. Então os cultos são mais cultos, as palavras você tem que correr 20 minutos, é o tempo que essa geração consegue ouvir. Não, irmão, e se for a última mensagem, deixa eu receber tudo que eu posso, enquanto eu posso. Deixa eu fazer tudo que eu posso, enquanto eu posso. Você está comigo? Você não tem todo o tempo do mundo. Seja intenso. Seja intenso. Seja intencional. Você vai adorar, seja intencional na sua adoração. Você vai ouvir a palavra, seja intencional. A gente vai assistir um filme, o que a gente faz? Coloca o ar-condicionado no mínimo, pega o melhor edredom. Quem gosta de pipoca, faz uma pipoca. Você prepara um ambiente para entretenimento. Tem gente que não prepara um ambiente para adoração. Vem conversando sobre qualquer coisa no carro, vem falando sobre qualquer coisa. Chega aqui e fala, louvor, vai lá, cria um ambiente. Não, irmão. Você traz um ambiente. Vai se conectar com outro ambiente que já foi criado aqui. Isso é o transbordo. Uma igreja passiva vem esperando que o pastor faça o que você não fez, que o louvor faça o que você não fez. Uma igreja proativa, ela já vem queimando e ela entra no ambiente que já está queimando, e é aí que o avivamento acontece. Foi assim que aconteceu em Atos, foi assim que aconteceu em Azusa, foi assim que aconteceu no Brasil nos anos 90, é assim que vai acontecer em Miami, no sul da Flórida. Você vem queimando, vai se encontrar com pessoas que estão queimando, e o transbordo de Deus vai acontecer. Uma responsabilidade sua. A gente tem que visitar as pessoas. Não depende de 3 pastores ou do sênior. A gente tem que ir para as ruas. Não depende de 3 líderes ou do líder de ministério. Nós somos a igreja de Jesus, irmão. Deixa eu fazer uma pergunta, olha para mim. O pastor está irritado hoje. Não, irmão. Deus me chamou para um novo tempo como igreja local. E eu sinto que Deus quer puxar a gente para um novo nível. Amém? A pergunta que Deus me fez durante a pandemia e eu queria liberar sobre você é a seguinte: se o Senhor pegasse você e multiplicasse, e toda a igreja de Jesus fosse uma multiplicação de quem você é, a igreja se sustentaria? Olha que forte isso, cara. Porque eu sempre tenho uma opinião sobre o outro, mas e se os outros não existissem e Deus fizesse uma multiplicação de mim? E se o meu nível de generosidade, a partir de agora, fosse a generosidade de toda a igreja? As igrejas fechariam, aumentariam, se sustentariam, os pastores teriam que ser dispensados, o louvor teria que ser dispensado, a luz continuaria sendo paga, os missionários seriam enviados. E a adoração? Se toda a igreja fosse uma expressão de como você adora, os cultos seriam mais avivados ou mais frios? Os cultos seriam apaixonantes ou entediantes? E se a minha postura corporal na adoração fosse multiplicada em toda a igreja global agora, porque existem milhões de pessoas adorando agora, tivessem de braços cruzados, seria assustador entrar numa igreja ou seria inspirador? Você já parou para pensar nisso, irmão? E se o meu nível de entrega fosse multiplicado, a igreja seria mais apaixonada ou a igreja seria mais omissa? Porque a gente vê pessoas que dão a vida por uma espécie de extinção no Greenpeace, e a gente não está vendo pessoas que entregam os melhores dias da sua vida para a construção do reino de Deus. Quando eu terminar a faculdade eu mergulho, quando eu me casar eu faço, quando eu comprar casa própria eu me dedico, quando não, irmão, você não tem todo o tempo do mundo. Você não tem todo o tempo do mundo. Faça enquanto é tempo. Busque enquanto é tempo. A palavra de Deus tem uma passagem tão poderosa, está em Apocalipse, muitas vezes a gente usa ela no contexto para novos convertidos, alguém que não é cristão. Alguém está recebendo algo de Deus aqui?
Você consegue perceber um zelo de Deus com a gente nessa manhã? A Bíblia diz o seguinte: olha, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, vou cear com você. Irmão, essa passagem não está falando, Osvaldo, de uma família que não tem Jesus. Essa passagem Deus está falando com uma igreja. É uma das cartas endereçadas a uma igreja. Jesus está falando: ei, igreja, vocês fecharam a porta e esqueceram de me deixar entrar. Irmão, é possível ser igreja e deixar Jesus de fora. É possível praticar boas obras e Jesus não ser o centro. Se corre esse risco alguém que está fazendo coisas boas, imagina quem não está fazendo nada. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. Não deixe o conforto da América roubar a tua fome por construir algo com Deus. Eu não estou dizendo para você abrir mão do teu trabalho, eu estou dizendo para o teu trabalho glorificar Deus de alguma forma. Você é médico, atenda pessoas um dia na semana, sem cobrar. Eu tenho propriedade para falar isso. Só em São Paulo eu vou pregar para 17 mil pessoas. Eu estou pagando a conta. Eu estou pagando para pregar. No Rio, 18 mil pessoas no Estádio Olímpico, Geonesse Arena. Nenhum real para ninguém entrar. Como vai ser? Eu não sei. Mas eu sei que vai acontecer. A conta é de Deus. A medida de favor é a medida do favor de Deus. Ser empresário, transborda sobre alguém. Olha ao teu redor, tem alguém passando uma necessidade. Tem alguém que precisa de uma liberação de favor. Deus já deu tanto favor para você, cara. Seja um canal de favor para alguém. Você fala inglês fluente, ensina alguém que não fala. Você já se adaptou na América, ajuda alguém que está em adaptação. Você tem familiares que querem vir, não faça com eles o que fizeram com você, faça diferente. Me pisaram quando eu vi, então eu vou pisar também. Não, irmão, isso é uma mentalidade de escassez. Príncipes geram sombra, príncipes liberam destino, príncipes cuidam, príncipes são provedores. Você está comigo? Estou quase finalizando. Áustria conectado. Uau, que loucura isso, irmão. República Tcheca, Jordânia, Eslovênia, Áustria conectado. 28 nações conectadas. Você está comigo? A vida passa rápido demais para a gente viver adiando promessas. Irmão, olha para mim. Quanto tempo eu tenho? Me fala aí. Não. Eu tenho que terminar agora. Ó, eu vou terminar em 5 minutos. Se você quiser sair, fica à vontade. A gente vai entrar com um louvor. Eu vou ministrar sobre você. A gente encerra o culto, ok? Se você precisar ir, fica à vontade. Mas se você quiser ficar mais 5 minutos, Deus pode fazer algo novo em você. Amém? Você está comigo? Você pode celebrar Jesus por aquilo que Ele está fazendo essa manhã. Você pode dar um grito de liberdade no seu lugar. Aleluia! Aleluia! Get ready! Tem uma frase do Oscar Wilde que ele diz o seguinte: viver é a coisa mais rara do mundo. A maior parte das pessoas só está existindo. Irmão, olha para mim. Viver é a coisa mais rara do mundo. A maior parte das pessoas só está existindo. Pastor, mas eu estou prosperando. Isso é existir, irmão. É existência. Viver é diferente. Viver é você estar no lugar que Deus chamou para estar, fazer o que Deus chamou para fazer, viver o que Deus chamou para viver, se tornar quem Deus chamou para se tornar. Isso é plenitude. É a pessoa certa no lugar certo, fazendo a coisa certa. De verdade, vou voltar a falar sobre isso. Você não precisa abrir mão do que você constrói ou faz. Você só precisa colocar no lugar certo a coisa certa. Paulo construía tendas enquanto expandia o reino, o evangelho. Não tem a ver com abrir mão do que você está fazendo, não, irmão. Tem a ver com fazer algo eterno além do que você está fazendo. Porque o que você está fazendo passa, a tua construção passa, o teu dinheiro passa, o teu conforto passa, a sua casa própria passa. Mas Deus tem algo para você que não vai passar. Deus tem promessas de vida eterna para você que não vai passar. Deus tem um chamado eterno para você que não vai passar. Deus tem uma herança nos céus para você que não vai passar. Deus tem palavras sobre você que não vão passar. Alguém levanta a mão em nome de Jesus. Deixa eu liberar algo sobre você.
Eu declaro em nome de Jesus uma fome por Deus sendo gerada em você, uma fome pelo sobrenatural de Deus sendo gerado em você. Eu declaro em nome de Jesus, irmão, a palavra de vida trazendo à tua memória aquilo que te dá esperança. Você não vai ser um crente funcional, você não vai estar de pé apenas, não, você vai governar com Jesus, você vai viver milagres, você vai viver promessas, você vai acessar o sobrenatural. Os seus filhos não ouvirão sobre um Deus teórico, os seus filhos verão Deus em você, os seus filhos verão Jesus em você. A sua casa vai contar histórias a respeito desse tempo. Se você crê nisso, irmão, declara em nome de Jesus, diga: Pai, o meu coração está aberto, diga: os meus pensamentos cativos a Jesus, diga: eu sou o que o Senhor diz que eu sou, eu posso o que o Senhor diz que eu posso, e eu vou viver o que o Senhor declarou que eu viveria. Se você crê nisso, você pode ficar de pé no seu lugar, você pode celebrar no seu lugar. Aleluia, 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 aleluia. Fala para quem está do teu lado: irmão, você não tem todo o tempo do mundo. Sacode quem está do teu lado, fala: você não tem todo o tempo do mundo. Guarda isso, irmão. A vida eterna é a continuação do que você já começou a viver. Olha para mim. Quando eu morrer, pastor, eu vou acessar a vida eterna? Não, a vida eterna já começou no teu parto. A vida eterna começou no ventre da tua mãe, porque ali foi dado o start, não tem mais linha de chegada. A questão é para qual lugar a gente vai ficar para sempre correndo: para o colo do Pai ou para um lugar onde o Pai não está. A vida eterna começa no teu nascimento, mas a salvação vai começar para alguns hoje. Eu ministrei na oração no início algo que eu vi na mesa ontem com o Vitor Hugo, eu achei tão poderoso. Deus não usa nada que já foi usado. Na hora que ele falou aquilo, me soou estranho. Sou estranho para alguém? Deus não usa nada que já foi usado? Você fala: mano, então acabou para mim, né? Acabou para mim. Aí ele concluiu dizendo: porque antes ele quebra e faz de novo. Tem áreas que você ainda não flui, porque você ainda não deixou Deus quebrar você nela. Mas quando Deus quebrar você nessa área e fizer algo novo, você vai ver o novo de Deus sendo gerado em você. Você está comigo? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!